Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a ele quem? A Elias. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, ou retira-te daqui, e vai-te por oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. A palavra Querite significa podar as beiradas, cortar as pontas. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Versículo 9 do mesmo capítulo. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Você pode dizer amém? Gente, nós precisamos entender que Deus, Ele é minucioso, detalhista, quanto tudo aquilo que diz respeito a Ele. Então, se você pertence ao Senhor, se você é um ser pertencente a Deus, Deus vai ser minucioso contigo, Deus vai ser detalhista contigo. Deus vai te cobrar, embasado em detalhes. Porque às vezes nós temos alguns perfis, e quantas vezes a gente faz muita coisa por fazer, e a gente pode empurrar com a barriga, mas nesse relacionamento, nesse tratamento com Deus, Ele vai agir nas minúcias com a gente. Ele é detalhista. E Deus, ele observa os detalhes das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa conversa, do nosso falar. Deus, Ele tem um negócio diferente com isso aí. E a gente observa que aqui em 1 Reis, no capítulo 17, o povo estava vivendo um momento de indecisões. E todas as vezes que você ficar indeciso quanto a tudo aquilo que Deus te falou, sempre haverá uma decadência. A indecisão gera decadência. A indecisão, ela produz atraso, porque já era para tu ter decidido e você não decide. E quando você não decide, você vive na indecisão. E a indecisão, ela gera alguns atrasos na nossa vida. Eu acabei de pregar isso agora lá na Marcelena. E o importante saber é que Deus, Ele não se compromete com pessoas que oscilam. Deus não se compromete. A misericórdia de Deus pode ser extensiva até quem tem queda, fraqueza e dificuldade. Pelo menos está fraco. Deus entra com a sua misericórdia e Ele vai achar uma maneira, por amor, de restaurar, restituir, trazer de volta, alcançar os anos perdidos. Como Deus também cuida de quem está de pé. Então, tanto quem está em pé, como quem está caído, fraco, Deus, Ele vai agir de alguma forma para tratar dos dois lados. Mas o meio, não. O morno, não. A indecisão exatamente é porque você não consegue tomar uma atitude assertiva, uma decisão assertiva, nem pelo que é certo, nem pelo que é errado. Tu está no meio. O povo estava no meio. O povo estava adorando ao mesmo tempo Baal e a Deus. E quando Deus segurava um pouquinho a bênção para o povo recorria a Baal. Quando Baal não respondia, porque não respondia mesmo, Baal nunca foi Deus, e se foi com letra minúscula, o povo corria para Deus. E a proposta de Elias foi exatamente essa. Elias aparece diante de Acabe e provoca Acabe, porque o profeta sempre vai provocar, o profeta sempre vai confrontar, o profeta sempre vai deixar muita gente com bico. E esse profeta chega para o rei e fala: vive o Senhor, o Deus perante cuja face estou, que nesses anos, está no plural, nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O rei endemonia. Quem esse cara pensa que é? Segundo a palavra? Que história é essa? Eu estou buscando é Baal, rapaz, Deus da fertilidade,
o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da natureza, Ele que comanda. Agora vem esse cara vestido de peles de animais, descalço, cajado, barbudo, cabeludo, habita nas montanhas, a gente não sabe quem é pai, quem é mãe, quem é parente, só fala que esse cara é de Tisber, ele é um tisbita, e fala que segundo a sua palavra, ele está ousado demais, ele está metido demais, ele está falando como monarca, e Acabe se enche de furor. Quando Deus contempla que o coração de Acabe era maligno, desviado e se enche de furor, Deus fala para ele: Elias, vaza daqui, vai-te daqui, vira para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que cuide de você. A gente aprende aqui que todo crente, todo profeta, todo ser que por Deus confronta a existência, a realidade decadente, momentânea, atual, pode ter certeza que Deus vai entrar de alguma forma para blindar, para esconder, para proteger, para guardar. O Senhor Deus dá uma direção para Elias, e nós vamos entender que toda a direção de Deus vem trazendo consigo uma provisão divina. Deus direciona, e toda a direção de Deus, ela vem com uma provisão incutida. Então por que Deus ama quem obedece? Deus, Ele vai providenciar, Ele vai prover para aquele que segue uma direção. Olha aqui, olha a ordem natural dos fatos bíblicos. Vai-te daqui, beleza, rápido, hein? Toma uma posição, uma postura, acelera e vaza. Vira-te para o oriente, olha a direção aí, olha a direção. Esconde junto ao ribeiro de Querite, direção, que está diante do Jordão. A direção de Deus sempre será muito explícita e muito bem clara e muito bem explicada. O diabo te deixa confuso, Deus é esclarecedor. Você pode fingir que não está entendendo o que Deus está falando, o que Deus está tratando, aonde Ele está movendo, mas Deus é detalhista. Lembre-se, Atos dos Apóstolos, quando Saulo estava cego, porque em Atos 9 ele tem um encontro com Cristo. Segura essa aí porque é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus chega para um dos seus escolhidos, por nome de Ananias, fala: Ananias, vai até um lugar que eu vou te falar. A cidade é tal, a rua chama direita, e a casa é a casa de fulano de tal. Lá está Saulo, e eis que está orando ainda, para que tu não tenha dúvida. Eu quero que você faça algo para mim. Vá até o lugar que eu estou te falando, vá até a rua chamada direita, na casa de fulano de tal, e tu vai procurar por um homem chamado Saulo, e eis que ele vai estar nesse momento orando. Ah, pastor, recebi uma direção de Deus, estou meio confuso, alguma coisa está errada aí. Porque pode te confrontar, mas tu entendeu. Confronto é diferente de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é claro, é luz, é verdade. As coisas com Deus são explícitas. As coisas de Deus não é difícil de se entender. Pode haver uma guerra dentro de você, mas as coisas de Deus é bem claro. Então, olha aqui, a direção de Deus traz consigo incluída a provisão de Deus. Todas as vezes que Deus te deu uma direção, Ele já preparou uma provisão para derramar sobre a tua vida. E eu vou receber essa provisão? Claro que vai, só não vai receber a provisão nos detalhes divinos se você não segue a direção do Senhor. Seguiu a direção, vaza daqui, vira para o oriente, esconde junto ao Jordão, que está junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha a provisão, vem a direção, Jordão, Querite, água do ribeiro, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu já ordenei os corvos para cuidar de você. Segue o que eu estou te falando, porque a minha parte eu estou garantindo. Segue o que eu estou te direcionando, porque a minha parte, da minha parte, já está tudo organizado para você. Pode ir para onde eu estou te falando, porque lá preparei água limpa, e corvo vai chegar todo dia trazendo no bico um pedaço de picanha para tu comer. Eu já ordenei. Quando você segue a direção, aleluia,
quando você segue a direção, Deus libera decretos de provisão e providência para a tua vida. Para a tua vida. Quando é que eu começo a diluir a proporção da provisão? Quando eu negocio obediência. Pastor, então eu posso diluir o nível da provisão? Claro que pode. Obedeceu pouco, pouca providência. Obedeceu muito, muita providência. Obedeceu na íntegra, provisão na íntegra. Obedeceu de forma plena, seguiu a direção, provisão de forma plena. Elias sai dali, segue e diz a Bíblia: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está junto do Jordão. Presta atenção, Deus falou: habita junto do ribeiro de Querite, que está próximo ao Jordão. Não adianta o Jordão estar lá e tu está daqui de um olho no Jordão, fingindo que está seguindo a palavra do Senhor. A palavra é detalhada. Você vai habitar junto ao ribeiro do Querite e vai tomar da água do Querite. Senhor, é a água do Querite. E a minha parte é, enquanto tu bebe água, faz o que tu pode tomando água, vai matando a tua sede, porque tu tem braço, tu tem boca, e carne, bife, picanha, o que tu precisar, eu já ordenei as aves para levar para você. Eu aprendo que quem segue a direção, pega essa aí que eu vou orar. Quem segue a direção, demônio não come o que Deus reservou para a tua vida. Quem segue a direção vai ter a provisão. Imagina os corvos vindo lá com a carne no bico e trazendo, e os outros corvos olhando, falando: rapaz, tu está levando isso aí para quem, cara? Isso aqui é para o profeta. Que profeta, rapaz? Vamos rachar isso no bico aqui, esquece o negócio de profeta. Se eu comer isso aqui do profeta, eu estou lascado. A ordem vem de cima. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se até os corvos não diluem obediência, um homem que é mais inteligente que um corvo vai. Então, eles seguiram e ele obedeceu. E ao obedecer, Deus providenciou. Toda a direção de Deus inclui uma provisão divina. Toda a direção traz consigo uma provisão. O povo sai do Egito, caminha pelo deserto, Deus dando a direção, Moisés na frente, porque nada acontece sem liderança. Nada acontece sem liderança. Tu pode ser o crente que for, meu irmão, está seguindo o líder, está obedecendo o líder, está debaixo da mão do líder, está tendo graça com o líder, está com o coração aberto para o líder, Deus vai te abençoar. Nada acontece sem liderança. Não adianta fazer campanha se o coração está fechado de alguma forma comigo, com a pastora, com a minha família ou com alguém aqui dentro. Pode abrir o coração, porque senão tu ficou 7 dias aqui em vão e não vai ter resposta a coisa nenhuma. Moisés na frente, o povo seguindo. Enquanto o povo estava seguindo a direção de Jeová, maná estava descendo. Sempre haverá provisão no caminho da direção. Eles comiam maná, a água, a rocha andava ao lado. Então, Deus, ai meu Deus do céu, eu acho que eu não vou falar isso aqui não. Deus nos tira de uma rotina de falsa provisão para realmente prover para nós na sua essência. Pastor, tem que entender que eu estou ocupado demais. Rotina de falsa provisão. Pastor, tem que entender que eu tenho minha vida. Rotina de falsa provisão. Deus sempre muda. Ele muda o sentido, ele muda a direção. Eu não quero ribeiro, eu não quero mergulhar no Jordão. Deserto é caminho difícil. Assim diz o Senhor: o que eu tenho para você como direção é essa, e lá eu vou garantir, vou cuidar, vou zelar. Se você seguir o que eu estou falando, eu me responsabilizo. Então, Deus nos tira de uma rotina de falsa provisão para realmente nos mostrar o que é provisão de verdade. Aí você observa que Elias, ele segue a direção e Deus inclui uma provisão. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga: siga a direção, Deus chega com a provisão.
siga a direção, porque Deus chega com a provisão. Aí você vai no capítulo, o mesmo capítulo, versículo de número 8 e 9. Ou não, eu vou ler o 6, a partir do 6, para a gente orar. A partir do 6. E os corvos, vocês, por favor. Meu Deus do céu. Eu falei só carne, mas tinha pão também. Pãozinho com carne, hein? Que bênção, hein? E os corvos traziam pão e carne. Quantos aqui conseguem acordar todo dia de manhã e tomar um café com pão e carne, gente? Você trabalhando com a força do teu braço não tem essa condição todo dia. Todo dia, pastor, meu café é pão e carne. Quem aguenta aqui? Mas na direção a provisão divina acontece. Todo dia. Meu Deus, pela manhã, obrigado, Jesus, por essa palavra. Como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. Deus. 7, olha o 7. Olha o 7. E sucedeu que passando o quê? O que aconteceu com o ribeiro? O ribeiro secou, mas isso é problema de Elias? Não, o ribeiro secou, mas ele estava na posição. Se você está na posição que Deus te mandou, pode deixar secar. Pastor, secou, mas está crente, está na posição? Está tranquilo? O ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Claro, Elias profetizou que não ia ter chuva. Passando dias, é claro que o ribeiro vai secar. E secou. Aí o que acontece? Versículo de número 8. Então veio o quê? A palavra do Senhor. Você não vê Elias orando, gritando, clamando, nem reclamando. Se ele obedece na primeira etapa e rompe a primeira etapa, o ribeiro seca, não é problema dele, é problema de Deus. Então, quando eu rumo o problema, eu preciso falar com Deus e resolver meu problema. Quando as coisas acontecem de forma negativa, mas eu estou na posição, quem vai falar comigo é Deus. Você está comendo ou está com a barriga cheia demais? Quer dar uma voltinha lá fora, tomar um fôlego ou quer beber dessa água? Então, observe que o ribeiro secou, e quando seca, não foi Elias que clamou, não foi Elias que orou, não foi Elias que consertou altar nenhum, nada disso. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo que vocês, levanta-te e vai para onde? Que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei. Provisão é nível, gente. Provisão é nível. Por que não dizer níveis de provisão? Tem que cercar alguma coisa para você entrar em outro estágio da sua vida. Alguma coisa tem que secar para Deus te conduzir a outro nível. Alguma coisa tem que travar, parar, fechar, porque Deus quer te conduzir a uma nova experiência de provisão. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Não fica atribuindo ao Satanás aquilo que secou, aquilo que segurou, aquilo que fechou. Se tu está na posição, Deus faz como Ele quer. Se o ribeiro secou, não murmura não. É porque Deus quer te conduzir a um novo nível de tratamento, de sustento, de providência. Escuta o que eu estou te falando aqui. Você vai obedecendo, seguindo a direção, e Deus vai preparando para você coisas maiores. Você recebe essa palavra, olhe para quem está do teu lado e diga: depois dessa campanha, assim diz o Senhor, é coisas maiores. Eu ordenei uma viúva para cuidar de você. Você estava lá no ribeiro, você estava num lugar que não tinha teto, você estava num lugar que o ribeiro estava te suprindo por aquele momento, mas te faltava um teto, te faltava um banho quente, te faltava uma cama para dormir, te faltava algo que eu sei que faltava. Urubu não pode trazer essas coisas nem corvo, mas preparei uma viúva. Agora vai ter providência, vai ter comida, vai ter água, vai ter quarto, vai ter cama, vai ter chuveiro, ou seja, é além. Você recebe essa palavra, Deus faz infinitamente mais. Segura aí, alguma coisa tem que secar para outro tipo de fonte surgir.
Alguma coisa tem que fechar, secar, porque Deus quer usar um outro tipo de fonte. Gente, eu não sou moleque, eu não sou menino, eu estou pregando pelo Espírito, eu não estou nem me lixando de querer mostrar para vocês que conhecem a Bíblia. Essas coisas não estão em mim, eu estou aqui vivendo o que Deus está me mandando falar, e eu vou pregando. Vocês pensam que eu não vou ver na minha vida? Infeliz é o crente ou a crente que no momento da pregação não consegue enxergar nada. Você vai ouvindo e você precisa entender que algo tem que ser construído na tua mente. Se você está escutando e algo está sendo construído aí na tua mente, oh Deus. 4 coisas importantes aqui para que haja uma provisão: postura, direção, perseverança, e aí a provisão acontece. Levanta-te. Postura, posicionamento. Deus não se compromete, não vai prover para quem está prostrado. O dia que tu resolver levantar e ser aquilo que Ele quer que você seja, postura, Ele vai prover. Posicionamento, levanta-te. Vai a Sarepta, que é de Sidom. Está bem clara a direção que eu estou te dando, eu não sou doido. Está bem claro a direção que eu quero que tu siga. Toma postura primeiro. Tomou postura? Procure se ater à direção, que eu não vou te deixar confuso. 3, habita, permanece nessa postura, permanece nessa direção, permanece crente, permanece crendo, permaneça louvando, permaneça congregando, permaneça caminhando. Me decepcionei um pouco, não vou trabalhar nessa igreja como trabalhava, não vou fazer como fazia, agora eu vou diminuir, vou puxar o freio de mão. Problema é teu, você vai diluir o nível da provisão. Permanece ali, rapaz, habita ali, rapaz. Posição, direção, perseverança e permanência. Habita ali. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui. Número 1, está no versículo 9. Levantar é se posicionar. Tem que tomar posição. Tem que tomar o quê? Posição. Tomou posição? Eu te dou direção. Tomou posição, eu vou te direcionar. Tomou posição, eu vou te direcionar. E toda a vida que eu dirijo, eu também entro com providência. Todo aquele que deixa eu direcionar, eu vou prover. Então, posição, Sarepta, que é de Sidom. Direção, meu Deus, habita ali, é permanência. Permanência. E eu ordenei uma viúva para cuidar de ti. Provisão. Seguiu nos detalhes o que Deus está te falando? Não diluiu nada não? Vai ter gente que Ele vai colocar no teu caminho para cuidar, para abrir porta, para te entregar a chave, para virar tudo por você. Vai ter gente que Ele vai te usar para te indicar, te colocar naquela empresa que tu sonha, naquele emprego que tu deseja. Vai ter gente que vai te ajudar com essa faculdade. Vai ter gente que vai entrar somando para o teu casamento não acabar. Vai ter gente que enquanto tu está orando aqui vai pregar para o teu marido, vai pregar para o teu filho. Às vezes tu pensa que é daqui para lá, e é mesmo. Tu está orando aqui e Jesus vai tocando lá, vai movendo lá. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. É exatamente assim. Está na está na risca, está seguindo a risca. Lá vai. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Ele é o teu remédio. Ele é a tua água. Ele é o teu pão. Alapata calacheira calavácia. Ele é a vitamina que você precisa. Ele é a medula para os seus ossos. Ele é, aleluia, 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 o que você precisa para sobreviver. Receba esse nome de Jesus. Posição, direção, perseverança, aí tem a provisão. E se você deixar Jesus direcionar a tua vida, não vai faltar o que você necessita para o nome dele ser glorificado. Você recebe essa palavra aí? Que o Espírito Santo continue falando com vocês, porque tem falado comigo. Tem falado com vocês? Você entendeu?
Entendeu? Sempre haverá o próximo degrau para quem rompe as primeiras etapas. Com Deus não existe elevadores. É uma escada que tu vai subindo e vai rompendo. E na medida que tu vai rompendo, Ele vai te dando direção. E Ele vai te dando direções e vai provendo para você. Provendo. Interessante que quanto tu mais sobe, mais responsabilidade tu tem. Eu estou falando de escada. Então, se tu pisou 3, 4 degraus e tem 20, olha, tu já tem uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade vai exigir de você cuidado, muito cuidado, vigilância, muita atenção e não perder o foco. Porque na medida que tu vai subindo, tome cuidado, porque senão tu para de olhar para o topo e se preocupa com a altura da queda. Tu tem que olhar para o topo, tu tem que olhar para o alvo, tu tem que olhar para o Cristo, tu tem que olhar para o Senhor. Vai subindo e vai sentindo a pressão, porque a pressão é proporcional ao crescimento. Você pode dar um glória a Deus, crente? Você está se alimentando? O que é que você precisa fazer então para ter a provisão? Seguir direção. Aí a provisão desce. Foi assim com Elias, foi assim com Israel, foi assim com tantos outros, que Deus cuidou. É assim comigo. É assim comigo. É assim com a minha casa. Temos uma grande responsabilidade, mas estamos seguindo a direção. E a maior prova que estamos seguindo a direção é a provisão que vocês têm visto. Então receba essa palavra e que essa palavra ecoe no seu 2022 até dezembro. Você vai entender que se a fonte secou, se a provisão mingou, é porque a direção foi diluída. Então siga a palavra, siga o que Deus está te orientando, siga a palavra do Senhor, fique você, persevere, permaneça, habita lá Elias, porque é o seguinte, irmãos, não é só a viúva que foi bênção para Elias. Sempre haverá uma reciprocidade de derramar de provisão quando dois na obediência se encontram. Ah, meu Deus do céu, parece que você não veio não, você está aqui mesmo? Sempre haverá. A mulher estava numa pindaíba terrível, mas Deus falou, vai que eu vou usar ela para cuidar de você. Quando Elias chega, o que você tem serve para mim e o que eu tenho serve para você. Então, mulher, Deus falou, faz o bolo para mim, eu como e eu profetizo. Você sabe fazer bolo? Honra com bolo. Se eu profetizo, eu tenho que profetizar. E é bom para onde? Para os dois lados. Eu sou profeta, profetizo. Vocês sabem fazer o quê? Vocês têm que fazer. Que aí Deus supre para todos os lados. Pode ter seca, pode ter crise, pode ter o que tiver. A mulher não morreu, viúva, mas não morreu. O profeta foi alimentado por ela, mas liberou um decreto na casa daquela mulher que seca não destruiu a vida e a família dela. Da panela a farinha não acaba, da botija o azeite não vai minguar, mulher, até o dia em que o Senhor mandar chuva. E depois que mandar chuva, haverá uma colheita mais abundante ainda. Enquanto estamos na seca, Deus vai provendo. Quando a seca acabar, Deus vai derramar abundantemente mais. Deus sempre vai usar uma mão para te abençoar, para depois a tua mão abençoar também. Tá bom ou não?
Deus usa uma igreja para te abrigar, para te acolher, para te restaurar, e depois você usa os seus esforços com essa igreja também. É reciprocidade. Está aí, ó. É palavra. Não tem encheção de linguiça não. É rema. É palavra revelada. Acabei de pregar, Deus me deu essa palavra lá na Filadélfia. Cheguei aqui, o Espírito aqueceu. Come vocês também, bebe vocês também, e sai daqui para romper um janeiro profético como vocês nunca viveram na vida de vocês. Você pode dar um glória a Deus?